No vídeo de hoje eu vou contar a história dos times brasileiros do Mundial de Clubes da FIFA e também na Copa Intercontinental. E se você não sabe, recentemente a FIFA cedeu à pressão dos clubes sul-americanos e voltou a reconhecer os campeões da antiga Copa Intercontinental como campeões do mundo, campeões mundiais. Eu já fiz vídeo aqui no canal também, se você quiser entender um pouco mais sobre isso, lá no final você dá uma navegada na playlist Mundial de Clubes da FIFA. E por isso mesmo eu não consigo contar a história do Mundial de Clubes da FIFA sem citar a nossa querida Copa Intercontinental, ou para os íntimos a Copa Toyota. Mas antes deixa eu fazer algumas considerações sobre esse vídeo aqui. O primeiro é que eu vou te fazer um convite. Lá no final eu vou divulgar o link para você seguir o meu canal no WhatsApp. Pode ficar tranquilo que eu não vou ficar te dando bom dia, boa tarde, boa noite não, tá? Eu vou divulgar ali todos os meus conteúdos, tanto aqui no YouTube, porque às vezes as pessoas não acionam o sino das notificações, ou às vezes são tantos vídeos que chegam que a pessoa acaba se perdendo, e também sobre blog, Instagram, que eu tenho também, eu vou compartilhar os meus conteúdos lá nesse canal do WhatsApp. Então lá no final fica ligado que eu vou compartilhar o link com você. Outras coisas aqui, outras considerações sobre a competição. É que entre 1960 e 1979, a Copa Intercontinental ela era disputada, claro, só entre o campeão da América do Sul contra o campeão da Europa. Porém, era disputada em sistema de partidas de ida e volta, ou seja, era um jogo lá na Europa e o outro da volta aqui na América do Sul. E no ano seguinte invertia, um jogo da ida aqui na América do Sul e outro da volta na Europa. E também com possibilidade de partidas extras. Caso um time vencesse um jogo e o outro vencesse o outro, independentemente do placar agregado, marcaria-se outra partida extra. Nesse sistema, por exemplo, o Santos foi bicampeão em 1962, quando venceu o Benfica em 2 jogos. Venceu no Brasil por 3-2 e em Portugal por 5-2, e óbvio que essas 2 vitórias entram como vitória, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui, tá? Vou contar aqui, vou trazer como que é o retrospecto dos times brasileiros, ou seja, quantas vitórias, quantos empates, quantas derrotas na Copa Intercontinental, no Mundial de Clubes, e no final eu vou te falar o total. Sobre jogo extra, o próprio Santos viveu isso em 63, porque o time chegou a perder para o Milan o primeiro jogo por 4-2, e óbvio que entra como uma derrota aqui nesse retrospecto, porém o time venceu a volta por 4-2, mesmo placar, por incrível que pareça, e aí teve a necessidade de um jogo extra, o Santos venceu o Milan por 1-0, e só nessa brincadeira aqui já são 4 vitórias dos times brasileiros contra os europeus, e óbvio que já conta a derrota aqui do Santos para o Milan, porém no final deu tudo certo, né? O outro time que participou desse sistema de ida e volta na Copa Intercontinental foi o Cruzeiro, porém aqui não teve título para o Brasil, e sim para o Bayern de Munique, para os europeus, não para os sul-americanos, né? No primeiro jogo o Bayern venceu por 2-0 na Alemanha, então conta como derrota para o time brasileiro, e na volta o jogo ficou 0-0 no Mineirão, então conta como empate. Por mais que o título tenha saído das mãos do Cruzeiro e tenha caído nas mãos do Bayern de Munique, aqui não conta como derrota. Esse jogo aqui, o 0-0, conta como empate, tá? E aí, entre 1980 e até 2004, que foi a última edição, a penúltima no caso, da Copa Intercontinental, a competição passou a ser disputada em sistema de partida única, lá no Japão. O campeão da Copa Libertadores da América enfrentava o campeão da UEFA Champions League em partida única lá no Japão. E nesse rolo todo aí, vários brasileiros chegaram lá. Alguns venceram, como por exemplo o Flamengo, que derrotou o Liverpool em 81 por 3-0. O Grêmio, que derrotou o Hamburgo por 2-1 na prorrogação, porém com bola rolando, então conta como vitória. E o São Paulo, que fez a dobradinha em 92, quando derrotou o Barcelona, e 93, quando derrotou o Milan. Nesse período aí, o Grêmio chegou a perder uma final de Copa Intercontinental nos pênaltis, porém o jogo contra o Ajax em 95 foi 0-0, então conta aqui como empate no retrospecto e não como derrota. Porém tivemos brasileiros que foram lá no Japão e perderam, como foram os casos aí do próprio Cruzeiro em 97 para o Borussia Dortmund, o Vasco em 98 para o Real Madrid, o Palmeiras em 99 para o Manchester United, e por fim a última edição da Copa Intercontinental não foi 2004, por isso que eu falei que foi a penúltima, mas sim a atual 2024, porque 20 anos depois a FIFA resgatou a competição e foi disputada num sistema aí muito parecido com o Mundial de Clubes da própria FIFA, que a gente conhece, que foi disputado todo ano, né? Porém agora o sul-americano, no caso o Botafogo, campeão da Libertadores, não entrou na semifinal como acontecia nos Mundiais de Clubes da FIFA, entrou numa fase anterior e perdeu para o Pachuca por 3-0, então esse jogo óbvio que entra como derrota. No total,
Foram 16 jogos da Copa de Brasileiros na Copa Intercontinental, com 8 vitórias, 6 derrotas e 2 empates. Bem equilibrado aí, né? Com alguns títulos e alguns vices aí. E agora, óbvio que eu vou entrar na era do Mundial de Clubes da FIFA, mas só vou fazer isso se antes você dar um pause e me deixar o like nesse vídeo. Claro, se você estiver gostando desse vídeo. Se você não conhece o meu canal, eu vou te fazer um convite imperdível e irrecusável. É se inscrever aqui no Planeta Futebol Clube. Também não se esqueça do sino das notificações, porque ele vai te avisar toda vez que eu postar um conteúdo. E claro, também te convidar para seguir no meu Instagram pessoal, Dan_Oliveira_RJ. Preciso muito da colaboração de vocês lá no meu Instagram, porque o algoritmo mudou, eu perdi outras contas que eu tinha do Planeta Futebol Clube, então resolvi deixar mesmo no pessoal e tô com poucos inscritos, então te convido a fazer parte lá do meu Instagram. E lá também eu divulgo conteúdos que muitas vezes eu não posso postar aqui no YouTube. Agora vem pra cá que eu vou te contar a história a partir de agora do Mundial de Clubes da FIFA. E a primeira edição do Mundial realizado e organizado pela entidade foi no ano de 2000 e foi aqui no Brasil. Serviu como evento teste, porém ele continuou a sua história e foi um sistema diferente, porém com 8 clubes, como acontece aí geralmente, né? Só que foi dividido em 2 grupos com 4 times. Já contei a história do Mundial de Clubes de 2000. Se você não sabe nada, tá aí a thumbnail, tá o link também como recomendação, ou como sempre te falo, te convido lá no final você dá uma navegada na playlist Mundial de Clubes da FIFA e assiste esse vídeo aí. E esse Mundial de 2000 aqui no Brasil contou com 2 times brasileiros, o Corinthians e o Vasco, e entre essas vitórias tivemos na fase de grupos o Corinthians derrotando o Raja Casablanca por 2-0 e o Al Nassr também por 2-0, ambos jogos do Morumbi, e o Vasco derrotando o South Melbourne por 2-0, o Manchester United por 3-1 e o Necaxa por 2-1, os 3 jogos no Maracanã. Porém, nesse Mundial de Clubes não tinha semifinal, mas sim final direta, por isso o Vasco e o Corinthians, que lideraram seus grupos, foram para a final. O Corinthians, que venceu 2 jogos, chegou a empatar um jogo, que foi contra o Real Madrid, também no Morumbi por 2-2, então conta o jogo como empate. Bem como a final, que foi decidida nos pênaltis, o Corinthians venceu, foi campeão, mas esse jogo como retrospecto não entra como vitória do Corinthians, nem como derrota do Vasco, sim como empate, então mais um empate aqui na lista. Aí entre 2005 e 2023, os times sul-americanos e europeus começaram a entrar direto na semifinal. E aí nesse período alguns caíram e tiveram que disputar o terceiro lugar, venceram o terceiro lugar, então contava como vitória. As derrotas na semifinal, claro, as eliminações também entravam aqui como derrotas. Entre essas vitórias aí, por exemplo, que não serviram de nada, nós temos aí a de 2010 do Internacional contra o Seongnan, valendo o terceiro lugar, a do Atlético Mineiro em 2013 contra o Guangzhou Evergrande e a do Flamengo sobre o Al Ahly em 2022 por 4-2, também valendo o terceiro lugar. Porém tivemos outras vitórias importantes, que foi aquelas das semifinais, que deu a vaga para o brasileiro disputar a final do Mundial de Clubes contra o europeu. Tivemos aí, por exemplo, em 2005 o São Paulo derrotando o Al Ittihad e depois derrotando o Liverpool, então conta como vitória. Tivemos também em 2006 o Internacional derrotando o Al Ahly na semifinal e também o Barcelona na final, então valeu muito essa vitória. E outras vitórias, por exemplo, como do Corinthians em cima do Al Ahly em 2012 e sobre o Chelsea na final, bem como a do Santos em 2011 sobre o Kashima Reysol, porém o time perdeu a final. O Grêmio em 2017 derrotou o Pachuca, porém perdeu a final. Em 2019 o Flamengo derrotou o Al Hilal, porém perdeu a final. Em 2021 o Palmeiras derrotou o Al Ahly do Egito, porém perdeu a final. E o Fluminense em 2023 também derrotou o Al Ahly do Egito e também perdeu a final. Eu citei até agora 2 empates, porém tivemos um outro empate, o terceiro, que foi na edição de 2020. O Palmeiras teve que disputar o terceiro lugar com o Al Ahly, perdeu a disputa do terceiro lugar nos pênaltis, porém o jogo foi 0-0, conta como empate. E entre essas derrotas tivemos derrotas bizarras, que foi nas semifinais, por exemplo a do Internacional em 2010 para o Mazembe, a do Atlético Mineiro em 2013 para o Raja Casablanca, a do Palmeiras em 2020 para o Tigres e a do Flamengo em 2022 para o Al Hilal. Bem como tivemos outras derrotas, porém nas finais contra o europeu. A do Santos em 2011 para o Barcelona, a do Grêmio em 2017 para o Real Madrid, a do Flamengo em 2019 para o Liverpool, a do Palmeiras para o Chelsea em 2021 e em 2023 a do Fluminense para o Manchester City. E contando todo o retrospecto dos times brasileiros no Mundial de Clubes da FIFA, foram 31 jogos com 19 vitórias, bem mais do que a metade, 3 empates e só 9 derrotas, ou seja, os brasileiros, não só contra europeus, como também com times de outros continentes, já que o Mundial de Clubes da FIFA é diferente
da Copa Intercontinental, como era até 2004. E aí tivemos um retrospecto muito bom dos brasileiros, com 19 vitórias, bem mais do que derrotas, e nem se conta empate, né? Só que você quer saber agora qual é o retrospecto, e essa foi a minha promessa, dos brasileiros contando todas as competições, junto à Intercontinental com o Mundial de Clubes. E eu vou te falar isso, foram ao todo, entre os 16 jogos da Intercontinental e os 31 do Mundial de Clubes da FIFA, foram 47 jogos de brasileiros contra os times restantes do mundo, a maioria contra os europeus. E aí, entre as vitórias que eu falei, 8 na Copa Intercontinental, mais 19 no Mundial de Clubes da FIFA, foram 27 vitórias dos brazucas, com 5 empates, 2 na Copa Intercontinental e 3 do Mundial de Clubes da FIFA. E se foram 27 vitórias, foram 15 derrotas, sendo 6 na Copa Intercontinental e 9 no Mundial de Clubes da FIFA. Não sei você, o retrospecto, pelo menos o retrospecto, está muito favorável aos times brasileiros. Porém, é bom lembrar que nem todas essas vitórias foram, assim, bem, né, foram muito comemoradas. Por exemplo, as vitórias nos terceiros lugares e também aquelas vitórias na semifinal que valeu vaga na final, porém os brasileiros perderam. Ao contrário da Copa Intercontinental, que vitória varia título, a não ser essa de 2024 que mudou um pouquinho, né? Gostou do vídeo? Então deixa aquele like se você não quis deixar lá no início do vídeo. Então eu também vou te fazer um convite que eu prometi lá no começo, tá? Vou deixar o link aqui, você vai clicar nesse link, você vai ter acesso direto ao meu canal no WhatsApp. Fica tranquilo que eu não vou ficar te perturbando, dando bom dia, boa tarde, boa noite, ou aquelas mensagens de correntes, passe para frente. Não, fica tranquilo porque lá eu só vou compartilhar o link e a manchete do conteúdo que eu vou postar, seja aqui no YouTube vídeo, seja no YouTube Shorts, seja no Instagram com meus reels, seja com posts mesmo que eu pego de matérias, repercussões, alguns remixes que eu faço de conteúdos aí que estão viralizando, e óbvio que tem o meu blog também, que lá eu posto conteúdo sobre o futebol de seleções, e tô pensando se eu vou também começar a postar sobre o Mundial de Clubes da FIFA, né, já que tá tendo um bom engajamento. E aí o que vai acontecer quando você se inscrever nesse canal do WhatsApp? Vai aparecer para você lá o início do título do vídeo, vai aparecer o início ali do título da matéria. Se você se interessar, você vai clicar e vai ler a matéria, vai ver o post ou vai acessar o vídeo aqui no YouTube, tá? Então, escreva aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você já é inscrito lá no canal do WhatsApp, se você já é inscrito no meu Instagram. E também vou te agradecer por ter assistido esse vídeo até agora e já desejar um feliz ano novo para os meus inscritos e para aqueles que estão chegando agora no canal. Valeu?